Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos Médicos. Esse é um programa da Associação Médica Espírita de São Paulo e é um programa que você pode acompanhar pela Rádio Boa Nova e também em todos os nossos canais de comunicação, pelo rádio, pela web, né, YouTube, Instagram, Facebook, né? E eu quero convidar vocês também para conhecer o AmiPass, quem não conhece, que é o streaming da Ami São Paulo, né? Que você pode ali assinar mensalmente e ter acesso a conteúdos muito importantes do trabalho da Associação Médico Espírita aqui, né? Vamos ver então hoje o capítulo 9, que se chama No da Bênção, do livro Entre a Terra e o Céu. Então, recapitulando, o capítulo anterior, né, que foi a deliciosa excursão, Clarencio, Hilário, André Luiz estavam acompanhando Antonina e uma outra senhora ao Lar da Bênção. Todos iam visitar, as senhoras iam visitar os filhos, né, as crianças delas que haviam desencarnado, e o grupo deles estavam acompanhando elas, né, a essa visita, e eles iriam aproveitar e visitar Júlio, né? Aquele menino que desencarnou, afogado, né? Com toda a história que já foi contada anteriormente. Então, o objetivo era ir até o Lar da Bênção, ver como o Júlio estava, porque eles estão trabalhando no caso de Júlio, claro, né? Evelina, né? E todos vão perceber o que está acontecendo com o Júlio. E esse local, que se chama Lar da Bênção, então é um local muito interessante, onde existe o acolhimento das crianças que desencarnam, né? Então é um lar ali de cuidados, de educação, de cuidados, onde se encontram muitas crianças que desencarnaram. Então é relatado o reencontro, né, de Antonina com o filhinho Marcos, né? Isso toca muito os nossos corações, principalmente a gente que é mãe. Não é fácil ler esses capítulos, eu confesso, né? Porque, enfim, né? Mexe com a gente. Eu acho que é algo que mexe muito com o coração da gente que é mãe. Então você tem que ler o capítulo com o lencinho do lado, né? Pensando em outras coisas, pensando no ensinamento, que não é tão simples assim, né? Então, é muito bonito, né? O abraço que eles dão, esse encontro. E aí, né, eles vão visitar Júlio. E Júlio não está com as crianças que estão mais tranquilas, mais saudáveis, brincando, aprendendo. Ele está num outro local, aos cuidados da irmã Blandina, porque ele ainda não está bem. Ele ainda está mais perturbado, mais adoecido, e ele precisa de cuidados mais intensos e não consegue estar com as outras crianças nesse momento. Então ele está muito agitado, chora constantemente, grita, pede para voltar para casa, muito inquieto e ainda muito agitado, né? Eles contam assim, né, que ele traz a mente desorganizada por longa indisciplina e não consegue adquirir a melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Então, eles trazem essa ideia, né? E aí a gente vai tentar entender essa ideia, né, que é levantado. Como que é essa longa indisciplina? Né? E como que são esses casos que têm muita dificuldade de se recuperar no plano espiritual, que é necessária a reencarnação para poder trazer e ir reestabelecendo esse equilíbrio que foi perdido ao longo das vidas, né? Vamos ouvir o áudio 1 da doutora sobre esse ponto e aí a gente pensa junto.
E eu acho extraordinário o conhecimento que os espíritos têm da saúde verdadeira das pessoas no mundo espiritual e no mundo material, porque aqui, né, a Blandina, ela já está tendo a noção de que ele só vai melhorar mesmo com a reencarnação. E aqui fica a certeza de que somente no plano físico é que a gente consegue reestruturar o perispírito abalado, né? E no caso do Júlio, como você bem disse, e a Beth lembrou, é que a mente está desorganizada por longa indisciplina. Quer dizer, milhares e milhares de anos, esse espírito não tem se acomodado à realidade espiritual. Não é por ser uma criança no mundo espiritual que a sua mente vai mudar de uma hora para outra. Isso não existe. Isso é uma conquista do espírito. E aqui, por tudo quanto nós estamos vendo, ele só vai conseguir melhoria reencarnando. Não tem outra condição. No mundo espiritual ele não consegue. E olha que ele está sendo tratado por passes e remédios. No mundo espiritual, aliás, o passe é sempre uma terapêutica de eleição, né? Nós sempre estaremos recebendo passe, né? Então, olha que interessante os pontos levantados, né? Eu acho que uma coisa interessante para a gente olhar é essa questão do passe, né? O quanto que para a gente, assim, né? Muitas vezes é algo, é uma prática comum do espírita, né? Estou indo no centro tomar um passe. Né? Essa é a nossa, muitas vezes, a nossa fala. Mas o quanto é importante, o quanto passe é um tratamento muito sério, muito importante, né? E o quanto que é importante essa questão das reencarnações sucessivas para reestabelecer um quadro de longa indisciplina, onde realmente fica muito difícil o restabelecimento da consciência ainda no plano espiritual, né? Então, esses pontos são muito interessantes, né? O que vocês acham? Eu acho que a gente, nesse capítulo, a Emily falou bem, nós estamos... Também não é muito fácil, viu, Emily, para os pais lerem esse capítulo. A gente está gravando muito próximo do Dia dos Pais, né? Nossa, é verdade. E é uma... Ao mesmo tempo, eu entendo você dizendo isso, mas ao mesmo tempo também aqui tem algo muito esclarecedor, que é a gente encontrar na misericórdia divina o socorro para aqueles que desencarnam em tenridade, né? Porque uma aflição muito grande é você saber, puxa, aquele espírito que precisava de todos os cuidados ainda para poder estar aqui encarnado, e eles mostram aqui que existem educandários preparados para este acolhimento, para que o espírito possa retornar a seu estado de consciência enquanto espírito, né? E não naquele momento em que ele está iniciando a trajetória reencarnatória, e mostra para a gente o quanto isso é fundamental. E mostra também isso que a doutora bem colocou, o quanto que os nossos atos e os nossos pensamentos nos acompanham por muito tempo. E aí acho que tem uma resposta também que é fundamental, que podem muitas vezes perguntar assim, puxa, mas precisa ficar reencarnando? Precisa ficar voltando? Sim, é uma outra expressão de André Luiz, se eu não me engano está em Ação e Reação, que diz que nós precisamos voltar para lá, como se a nossa reencarnação fosse retornar para lavar a roupa suja no tanque da vida, né? A gente precisa ir se libertando dessas impurezas psíquicas que nós vamos acumulando ao longo de tantas existências. E só acontece isso na reencarnação. Então é muito importante. O que você colocou do passe, eu acho que tem muito a ver com aquele programa que nós falamos, o programa passado, né? Porque o passe, numa leitura muito poética, assim, muito precisa, eu diria que é a transfusão de um amor de uma pessoa para outra,
suplantado pelo amor divino, porque o que a gente doa ali é energia, e o amor é energia, né? Então, quando você está ali recebendo o passe, você está recebendo daquela pessoa com o amparo da espiritualidade lá desencarnada que está, num momento de profunda conexão, recebendo amor para que você possa ter condições de se restabelecer, de se reequilibrar e de vencer as suas situações. Então, a gente percebe que no mundo espiritual, este é o remédio. Este é o recurso tão precioso que a gente não pode desperdiçar enquanto estamos encarnados para aprendermos a esta permuta de energias que é tão importante na nossa vida, né? Gente, é uma coisa muito interessante, né? A obra do André Luiz, ele coloca a gente num lugar de, vamos dizer assim, onisciência, quer dizer, de conseguir olhar de cima as questões que estão acontecendo. Se não, vejamos, quando a gente viu nos primeiros capítulos a iniciativa, o desleixo da Zulmira, que por não gostar do Júlio, na verdade, ela não tinha nada contra o Júlio, ela não gostava do amor que o pai, o Amaro, tinha pelo Júlio. Ela tinha ciúmes do amor que o pai tinha pelo filho. Ela queria que o amor do Amaro fosse todo para ela, que era a esposa, não é? Era a segunda esposa. Então, ela, em alguns momentos, em pensamento, até falava, nossa, se o menino morresse ia ser bom, né? Mas não era uma maldade com o menino, era uma coisa dela com ela mesma, era o ciúme dela, né? E aí ela tem todo aquele acontecido, vai na praia, ela deixa de propósito ele entrar no mar sozinho, e aí vem uma onda, dá um caldo nele, e ele acaba desencarnando afogado, né? Naquele momento que a gente leu a história, a gente cria uma indignação muito grande com a Zulmira. Nossa, essa mulher não tem justificativa. Deixar uma criança se afogar, nossa, isso é coitado do Júlio, né? Só que o André Luiz nos coloca uma perspectiva de que as coisas não são como aparentam ser simplesmente, né? Então, existem muitas outras razões. A lei é inexorável, a lei não pode ser contrariada, né? Então, há uma justificativa para tudo que acontece. Então, pensa bem, o Júlio tinha uma necessidade de acertos de conta com o passado dele, com algumas pessoas, com a situação dele. Então, essa desencarnação em tenra idade que o Júlio sofreu era uma coisa que já estava planejada. Só que a Zulmira serviu como instrumento para que essa desencarnação acontecesse, né? Então, é muito complexa essa ideia, e é fácil a gente analisar quando a gente está olhando de cima. Quando a gente está vivendo, é praticamente impossível fazer essa análise. De qualquer jeito, a Zulmira não tinha que, obrigatoriamente, participar da desencarnação do Júlio. Mas ela, inadvertidamente, acabou levando a cabo esse acontecimento, a desencarnação do Júlio, né? E aí se complicou também. Ela não precisava fazer isso. O Júlio ia desencarnar de qualquer jeito, ia ter uma outra forma se a Zulmira não tivesse feito esse papel, né? Só que ela fez esse papel e arrumou confusão para ela acertar em outros momentos, enfim, e a coisa vai se desenrolando, né? É muito interessante essa possibilidade da gente conseguir enxergar de cima o acontecimento e perceber como é bem organizado, né, pela espiritualidade, por Deus, essa dinâmica da evolução, né? E aí fica mais claro ainda aquela frase que o Conrado chamou a atenção no capítulo anterior. Nós somos devedores uns dos outros. Na verdade, ele chamou a atenção nos bastidores, porque a gente já tinha acabado o programa, né? Mas é uma frase muito importante lá do capítulo anterior. Nós somos devedores uns dos outros. Então, a gente precisa estar muito atento para não agravar. Então, são dois momentos, né? Um momento é a gente se redimir, evoluir. E se a gente não consegue isso, pelo menos, se a gente conseguir não agravar a nossa situação, já é uma vitória. O que, na maior parte das vezes, acontece, a gente não evolui e ainda agrava a nossa situação. Então, gente, precisamos estar muito atentos, precisamos estar de olhos muito abertos
E essas histórias que o André Luiz conta são muito úteis para que a gente crie essa percepção. E aí, dentro dessa ideia, né, eles ampliam a história de Júlio, né? Aí ele tá lá e eles vão, e Júlio refere dor na garganta enquanto ele tá lá, enquanto eles estão cuidando de Júlio. E aí eles vão examinar a garganta de Júlio e percebem que tem uma lesão, né? E aí eles ampliam e contam uma passagem de uma vida anterior, Júlio, não a que ele foi criança agora, filho de Amaro, tudo, uma anterior, onde ele tentou cometer suicídio sorvendo um veneno, uma substância que foi corrosiva, né, as cordas vocais, e fez uma grande lesão na garganta, que fez com que ele perdesse a voz, né, mas só que não conseguiu, né, se matar, e aí depois de um tempo, ele consegue, né, realizar o suicídio através do afogamento, ele se afoga, né, isso numa vida anterior, a vida de Júlio, né, e aí a ideia Júlio desencarna, né, afogado. Então tem todo um enredo, né, tem toda uma sabedoria, e eu acho que isso que o Carlos falou é muito importante, a gente olhar de cima, né? Então eu sempre falo, e é uma coisa que eu digo para mim mesmo o tempo inteiro, e falo para as pessoas enquanto psicanalista, né? Enquanto médica, enquanto pessoa na vida, eu acho que essa é uma ideia central. Vamos tentar olhar, divergindo o olhar, né? Ampliando. Então a gente é espírita, a gente acredita em reencarnação, a reencarnação é a nossa filosofia de vida, né? Eu entendo que a reencarnação é uma filosofia de vida, é uma maneira como você entende como as coisas se dão. Então, gente, a gente não pode esquecer que tem um enredo por trás, tem alguma coisa por trás, tem consequências, a gente está sofrendo as consequências do que aconteceu anteriormente. Então, será que essa treta que eu estou passando hoje, né? Porque cada treta que a gente vê na vida, né? Eu vejo a minha vida, eu vejo a vida das pessoas no consultório, chega aquela situação difícil, né? E aí a gente fica preso ali nas minúcias, nas dores daquela situação, e esquece de ampliar o olhar e falar, meu Deus, mas o que será que tem por trás espiritualmente dessa situação difícil? Será que tem alguma coisa lá atrás que tem a ver como consequências das minhas vidas anteriores? Será que tem... O que quer dizer, o que significa essa situação ampliada espiritualmente, né? Então, eu acho muito rico que na coleção André Luiz, porque eles ampliam, né? Eles vão lá e colocam uma lente de aumento e falam, a situação na realidade é essa aqui, né? Tá vendo como faz sentido? Então, assim, gente, acho que se a gente aprender isso já é muita coisa. Assim, a hora que tiver qualquer situação na nossa vida, pensa e tenta ampliar. Claro, a gente não vai saber o que aconteceu na outra vida, ou simplesmente vai só intuir, porque está dentro da gente essas respostas, nossa alma sabe, nosso inconsciente sabe, então a gente pode sentir, intuir tudo isso, sim. Pedir a orientação da espiritualidade, mas pensar assim, e ampliar aquela situação, gente, o que tem por trás disso aqui, né? Então você vê a história do Júlio, ele tinha cometido suicídio por afogamento, então era uma maneira de resgate essa desencarnação afogado quando ele encarnou como Júlio. Então, olha que interessante, né, gente? A vida tem toda uma sabedoria, né? Não é isso, meninos? Antes da gente fechar aqui. Eu só queria, antes de fechar, só chamar a atenção para uma frase no finalzinho desse capítulo 9. Diz assim, nós somos herdeiros
das nossas próprias obras, né? Então, precisa prestar muita atenção nisso, porque o que a gente faz traz consequências, né? É ação e reação. Eu acho que vale a pena ler tudo aqui, ó. Eu até ia ler, mas olha que bonito. Eu ia ler e esqueci. Obrigada, Carlos. Ainda dá. Não, mas esse parágrafo, ó, a bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento, mas em todos os lugares viveremos jungidos às consequências dos próprios atos, uma vez que somos herdeiros das nossas próprias obras. Né? Ó, dá uma tatuagem essa frase. Não dá? É muito bonita, né? Tem coisa que a gente precisa lembrar, né? E é tão importante a gente ler isso, porque apesar de acesso a tantas revelações na doutrina espírita, a própria obra, as obras da codificação, a gente ainda vive numa mentalidade de uma relação com Deus punitiva, de castigo. Não é Deus que está castigando ninguém. Nós somos herdeiros daquilo que nós fazemos e precisamos nos reajustar com aquilo que deve ser a harmonia existencial para a nossa vida eterna, né? Então, a gente ainda enxerga as coisas, né? E recentemente a gente passou por uma situação de falecimento na família, e aí a colocação vem muito clara: pelo menos não sofreu, pelo menos foi de uma maneira... Como que a gente encara o sofrimento? Como que a gente enxerga a doença? Como que a gente enxerga as relações difíceis, como a Emily colocou? Gente, tudo é uma benesse da misericórdia divina para que a gente possa se refazer e nos reharmonizarmos com as leis do Criador. Não tem nada que seja diferente disso. Não é castigo, não é punição, não é sorte, não é azar. É a lei divina atuando em nosso favor para que a gente possa crescer e ser melhor, né? É isso aí, gente. Muita coisa, né? Assim, a gente vê que cada capítulo dá para a gente ficar filosofando e pensando sobre muitos pontos, né? Então é isso, vamos finalizando então o programa de hoje com muita gratidão aos ensinamentos, com muita gratidão à oportunidade de ter acesso a essa obra e da gente se permitir aprender, repensar os pensamentos que provavelmente já vêm cristalizados há muitas existências, né? A gente se abrir a essas verdades é um grande presente. E é isso, muito obrigada, Carlos. Muito obrigada. Tomara que a gente consiga interiorizar esse conceito de que somos herdeiros das nossas próprias obras, de que não há punição, não há castigo, tudo tem a ver com o que a gente construiu. Queridas, queridos, Conrado, Emily, doutora Silvia, que nos assiste, uma boa semana a todos, e na semana que vem estaremos todos aqui novamente, ávidos para continuar entendendo e percebendo essas lições que o André Luiz nos passa. Um abraço a todos, até a próxima. Obrigada, Conrado. Muito obrigado, gente. Uma boa semana. Fiquem em paz, fiquem com Deus e nos vemos na próxima semana.